A gente estava ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei que eleições em Roraima não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não. Deu uma travadinha aí na minha vinheta, mas está valendo. Não vou recomeçar esse negócio não. Gente, redes sociais passando aí embaixo, você segue a gente. Eu e Dona Rachel. Vídeo de política, ela não gosta muito de participar, mas inclusive eu também... Cara, eu tô tão enojado com essa política brasileira, cara, que é te lascar, viu? Mas eu tenho essa sei lá, rapaz, eita, rapaz, chega a dar uma coceira, assim, na hora que eu vejo essas coisas, eu não consigo ficar calado, não consigo ficar parado, não consigo deixar de dar minha opinião. Esse é um vídeo que mandaram para mim, e caiu nas redes sociais, Instagram, enfim. Ministro Barroso, do STF, saindo do Congresso, teria dito aí, eu brinquei com ele e tal, e falei, essa eleição não se vence, eleição se toma, e eu fiquei assim, caraca, bicho. Primeiro, porque que o ministro Barroso ele é o atual presidente do TSE. Nas próximas eleições, quem será o presidente é o Alexandre de Moraes, esse mesmo ministro que está conduzindo um inquérito totalmente ilegal, totalmente. É um inquérito onde o STF é a suposta vítima, porque é um inquérito contra fake news, que, por sinal, eu queria saber que artigo da Constituição ou artigo do Código Penal, onde é que tipifica esse tipo de crime, fake news. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa. Estou querendo perguntar o seguinte, onde é que está na lei, na letra da lei, a definição desse crime e qual é a punição, porque se é um crime tem que ter uma punição definida em lei. Você não pode criar uma lei da sua cabeça, você não pode, o ministro do STF não tem autoridade para criar uma lei, para fazer justiça com as próprias mãos, porque senão ele se iguala àqueles policiais do vídeo que eu mostrei, por sinal é um vídeo que tem tido um recorde de comentários, onde são dois policiais que estão forçando um rapaz que tem uma tatuagem de um palhaço na perna, supostamente quem tem tatuagem de palhaço é matador de policiais, e aí os policiais estão forçando o cara ali, fazendo mesmo o cara tirar na marra, colocando solução de bateria, enfim, isso é fazer justiça com as próprias mãos. E nesse vídeo, eu e a Nanda, a gente critica a atuação dos policiais, porque se o rapaz estava fazendo um crime, ele tem que ser apresentado às leis, à justiça e um julgamento digno, um julgamento, né, com justiça tem que acontecer, mas nada disso aconteceu. Os policiais se sentiram ofendidos, se sentiram lesados por aquele rapaz que tem uma tatuagem de palhaço, e eles mesmos resolveram fazer a justiça. O STF está fazendo a mesma coisa nesse inquérito das fake news, porque não tem sentido. Ele é o acusador, ele é o que julga, ele é o que investiga, E aí agora incluíram o presidente Bolsonaro nesse inquérito como investigado. E aí eu fico pasmo, cara, como é que a Suprema Corte do Brasil se presta a esse tipo de coisa. Eu vou já ler o artigo 86 da Constituição, que determina o seguinte, vamos ler logo agora, peraí, deixa eu botar logo aqui. Artigo 86, Constituição Federal. Olha só. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ou seja, 2/3 dos deputados federais precisam admitir a acusação contra o presidente da República. Será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, ou seja, se o presidente, por exemplo, saiu embriagado e atropelou, matou aí 12 pessoas,
Isso é um crime comum. Mas para ser julgado, para ser incluído pelo STF como investigado em um processo lá dentro da corte, ele precisaria antes ser levado esse caso para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados mais especificamente, e os deputados reunidos teriam que votar. Sim, a gente autoriza esse processo contra o presidente. Mas para isso precisaria-se de 2/3. O Alexandre de Moraes, deixa eu lhe explicar, 2/3 é mais do que a metade. Né? Imagine você ter um bolo e você pegar esse bolo e dividir em 3 pedaços. Você pega 2 desses 3 pedaços, tá aqui, isso significa 2/3. Aprenda isso, pelo amor de Deus, o Alexandre de Moraes. É preciso que a maioria, né, uma maioria absoluta, 2/3 significa o seguinte, que é mais do que a metade, muito mais do que a metade. A maioria absoluta precisa dizer sim, STF, investigue o presidente, sim, STF, processe o presidente, sim, STF, inclua o presidente da República como um réu em um processo. É isso que está escrito no artigo 86 da Constituição Federal. Mas, como diz aquela música lá, ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. Absurdo um negócio desse. Aí é o seguinte, em casos de infração penal comum, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, ou seja, uma coisa que ele praticamente, ele não meteu a mão, não fez o crime ali, não foi lá, mas ele é responsável pelo que está acontecendo, como, por exemplo, estão falando aí que morreram, né? Estão falando, não, realmente morreram 500 e tantas mil pessoas, mas estão falando que o presidente da República é o responsável por essas mortes. Nesse caso, se a Câmara dos Deputados acatar essa acusação e disser sim, o presidente da República tem que ser investigado e julgado pelas mortes dessa coisa que eu não vou nem falar o nome aqui, senão o YouTube vai frescar com o meu vídeo. Nesse caso, ele seria levado, o caso seria levado, né, para o Senado Federal, e um julgamento no Senado Federal teria que acontecer para decidir se o presidente é, sim, o responsável pelo que aconteceu em decorrência dessa coisa aí, né? Mas, enfim, nada disso está acontecendo e o STF está agindo, sabe, de forma deslocada. E aí agora a gente vê esse vídeo do Barroso. Deixa eu tirar esse ponto aqui que está prejudicando a audição aqui. O Barroso saindo do Congresso Nacional, que, por sinal, por que o presidente do Superior Tribunal Eleitoral vai para o Congresso Nacional? De acordo com o que se fala, ele teria ameaçado deputados, porque, infelizmente, a grande maioria dos nossos parlamentares estão envolvidos em processos, mas esses processos caem no STF. Cara, cara, por isso que esse negócio de política enoja, porque é um nojo. Os cabras fazem as leis para os beneficiar, ou seja, deputados e senadores só podem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma corte extremamente fajuta. Vocês lembram daquele um seriado que teve na Globo, não há muito tempo, pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu acho, que era o nome do seriado era O Mecanismo. Os caras, era uma história muito parecida com o que está rolando aí. Aliás, com o que rolou recentemente, casos de corrupção envolvendo autoridades, envolvendo políticos, envolvendo tudo. E aí os deputados presos, né, porque o juiz mandou prender e tal, conseguiram que o caso deles fosse para o Supremo. E aí eles, dentro da cadeia, eles chacoalhando as grades, assim, as celas, foi para o Supremo! Foi para o Supremo! Foi para o Supremo. Por quê? Porque eles sabem, isso é real. Isso é real. Os políticos brasileiros sabem, tanto é que, olha só, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que era contra o fórum privilegiado, na hora que o
o escândalo das rachadinhas estourou, agora ele é a favor do foro privilegiado. Agora ele quer foro privilegiado. Por quê? Porque ele sabe que o Supremo é uma corte fuleira. A verdade é essa. Fuleiro. Vocês, ministros do STF, vocês são fuleiros. Vocês soltaram um bandido, ladrão, que roubou bilhões e com fartura de provas, acusados de participar dessa maracutaia, dizendo, sim, eu roubei, a gente roubou, a empresa fez isso, a gente vai devolver, inclusive, vai pagar multa. Foram multas bilionárias que esses caras, né, da Odebrecht, por exemplo, OAS, devolveram no confissão de culpa. E aí esses mesmos fuleiros do STF resolveram mudar o entendimento da corte que tinha acontecido em 2016, que era o seguinte: sim, a pessoa que foi condenada em segunda instância tem que ficar esperando o último julgamento, ou que seja, de trás das grades. Essa era a decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2016. De agosto para 2016 até 2019, que foi quando o Lula foi preso, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento em 2020, porque o Lula foi preso. Quer dizer, não houve nenhum outro fato, além da prisão do ex-presidente Lula, para que o Supremo Tribunal Federal se debruçasse diante dessa questão, que eles já tinham decidido há pouco tempo atrás, há menos de 3 anos atrás, porque foi em agosto de 2016, e aí em novembro de 2019 começou-se de novo a analisar essa questão, depois da prisão do Lula. Um cara que foi preso com fartura de provas, o processo foi para Porto Alegre, lá ele foi condenado de novo por unanimidade, a pena foi aumentada em Porto Alegre. Aí foi para o Superior Tribunal de Justiça, lá o Superior Tribunal de Justiça também confirmou e disse, não, a gente não vai rever isso, porque isso já está tudo certo, tudo sacramentado. Mas aí o STF, um bando de fuleiros, vocês são fuleiros. É uma corte nojenta. Vocês não inspiram confiança na população, vocês não inspiram respeito, vocês não inspiram idoneidade, vocês não inspiram seriedade, vocês são fuleiragem, como diz lá no Ceará, fuleiros, é isso que vocês são. Aí, é por isso que não pode nem andar na rua, tem que andar com segurança armada, não pode. Assim como o Lula também, que é de acordo com o que está falando aí, é o líder das intenções de voto, mas que não pode sair de casa. Não pode dar um passo fora de casa porque leva ovo na cara, leva tomate podre, leva xingamento, leva, né, achincalhamento da população. Que pesquisa é essa, cara? Como é que o cara é o líder, é o preferido e não pode sair de casa? Agora, eu preciso ser claro aqui com vocês, muito claro. Bolsonaro também tem feito merda. Bolsonaro tinha tudo para ser um excelente presidente da República se ele tivesse cumprido as promessas de campanha. Mas, ao invés disso, ele desmontou a Polícia Federal no Rio de Janeiro, desmontou o COAF no Rio de Janeiro, desmontou a Superintendência da Receita Federal no Rio de Janeiro, tudo isso para proteger e blindar um filho envolvido em esquema de enriquecimento ilícito. Cara, isso não tem sentido. Esses mesmos filhos do Bolsonaro destruíram a base aliada que o Bolsonaro tinha. Quem não se lembra, o Bolsonaro se elegeu, junto com ele se elegeram os deputados e senadores do PSL, e era a segunda maior bancada do Congresso. A segunda maior bancada do Congresso. Isso é uma base gigantesca. Ele poderia ter, em 2019, levado tudo que precisava ser votado para melhorar o Brasil, melhorar o sistema de educação, melhorar a relação entre empresas, melhorar tudo, ele poderia ter feito, mas não. Se miscuiu em confusão, em briga, sabe,
disputa de egos, os filhos, o Carlos Gereissati, o Carlos Bolsonaro. O Carlos Gereissati é outro político. Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro, pediu licença para ir, né, conduzir um gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto. Poxa vida, será que o Rio de Janeiro não tem problema suficiente para precisar de um vereador que supostamente teria ideias maravilhosas para a cidade? Por que Bolsonaro não chegou para essa confusão que estava acontecendo na base dele, no PSL? Por que ele não chegou e disse, olha, vamos parar com essa esculhambação aqui, agindo como um líder de verdade, agiria. Para com esse negócio, vamos Carlos, vá para fazer seu trabalho de vereador no Rio de Janeiro, ou Eduardo, pare com essa de intriga, de causar, né, disputa, rixa, confusão. Pare com esse negócio aí, porque isso vai esculhambar tudo. Mas não, ele, ao invés de agir como um verdadeiro líder, teria que ter agido, ele admitiu os filhos racharem a base de sustentação dele. Agora ele tem que se vender, entregar o governo praticamente ao centrão, a bandidos, a políticos que estavam deu pescoço, cara, atolados nessa esculhambação junto com o PT há poucos anos atrás. Políticos que só não estão presos porque, de novo, o STF os dá a liberdade. E aí é o seguinte, é sabe assim, um ajuda o outro, é uma nojeira, bicho, é uma nojeira, é uma esculhambação. É uma esculhambação total. Eu acho que eu não vou mais falar de política nesse canal, não, cara. Eu vou até mudar o nome desse canal, porque é nojento demais, cara. Aí Bolsonaro também fez muita besteira nessa condução dessa situação horrorosa que o Brasil enfrentou, o mundo todo enfrentou, mas o Brasil de forma muito mais amarga. E a notícia de corrupção na compra de vacina superfaturada, é uma confusão tão grande, cara. Tão grande. O cara conduziu essa situação de forma desastrosa. As frases dele foram frases desastrosas. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, menos e daí? Eu não sou coveiro, isso é conversa de coveiro. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, menos isso. O presidente da República não pode. Não pode. E ele estava fazendo coisas para contornar. Não, ele podia ter dito, olha, a gente está mandando dinheiro para os estados, a gente fez aí uma distribuição de recursos, de renda, mesmo sem ter condição, a gente conseguiu tirar leite de pedra para mandar dinheiro para pessoas que perderam os seus empregos, para pessoas que estão tentando fazer isso, a gente está tentando fazer com que a economia continue funcionando, a gente está tentando... Aí, só um parênteses aqui, a Gleisi Hoffmann, que mulher patética, bicho. Que mulher, que figura patética. Ela foi discursar na Câmara, antes dessa matéria aí do voto impresso, dizendo que o Bolsonaro era responsável pelo desemprego, pelo milhões de pessoas que perderam o emprego durante essa situação do Brasil. Eu digo, meu Deus do céu, que loucura, o cara... Tudo bem, o cara não sabe se comunicar, o cara não sabe passar uma ideia, não sabe trazer, né, as claras uma ideia, ele se atrapalha, ele faz merda, fala merda. Mas ele queria o tempo todo era que a economia continuasse, que ninguém perdesse o emprego, e a mulher vai na tribuna da Câmara dizer um negócio desse. Eu digo, caramba. Mas ele também não está santo nessa história, não, bicho. Não tem nenhum santo nesse negócio. O cara agiu de forma deslocada, agiu, sabe, irresponsavelmente, negou essa situação durante muito tempo, negou vacina. O cara fez rixa com qualquer outro político que, por acaso, se projetasse, né, tivesse algum tipo de projeção e aspiração para a presidência da República agora, no ano que vem. Qualquer um que tivesse qualquer tipo de aspiração virava automaticamente o inimigo do Bolsonaro e, por tabela, dos bolsonaristas. Quer dizer, isso é loucura, bicho. Isso é loucura. O cara, ao invés de se preocupar com administrar o país, ele foi se preocupar com campanha eleitoral muito antes, foi se preocupar com uma série de coisas, aí fez uma estupidez, dizendo que não, eu tenho provas aqui que o voto foi fraudado, que eu tenho provas que o voto foi não.
Que prova? Que não é prova, cara? O cara não apresentou prova nenhuma. Nada. É um país tão... Meu Deus do céu, bicho. Sai desse negócio aí, rapaz. Sai desse Brasil o quanto antes. Você que pode, você que tem condição, você que tem uma possibilidade de procurar uma vida num lugar melhor, saia. Saia. Porque o Brasil já mostrou que é um país sem futuro, cara. Eu fico triste de falar isso, porque é o meu país de nascimento, mas é um país sem futuro, com esses homens que tem aí, com esses políticos que tem aí, com esses juízes da Suprema Corte que tem aí, com essa cambada que está aí mamando, chupando a coisa, sabe? Não tem jeito. Aí o ministro Barroso vai lá no Congresso fazer o quê mesmo? Isso parece, Barroso? O que você foi fazer lá? Porque estão dizendo aí que você foi ameaçar deputados e senadores, dizer, olha, eu tenho aqui, ó, essa lista aqui de crimes, de ações que estão lá no STF esperando julgamento. Se vocês aprovarem aí o voto impresso, a gente vai tocar esses processos de vocês de forma célere. É isso mesmo que aconteceu? Porque essa é a denúncia que estão dizendo. É isso que estão falando nas redes sociais, é isso que estão falando por aí na internet. Eu quero saber, é isso mesmo que foi, né, que Vossa Senhoria, Vossa Excrescência foi fazer lá na corte, no Congresso, Barroso? Cara, é lamentável. Lamentável quando a maior corte do país, o Tribunal Supremo do país, não inspira confiança. É triste. Não inspira respeito, não inspira dignidade. Isso é lamentável. Lamentável. Gente, vou ficando por aqui, porque já deu. E como eu falei, eu quero me sair de política o quanto antes, quero parar com esse negócio de isso. Nossos políticos são realmente uma lástima. Tchau, pessoal!